Oi, pessoal, tudo certo? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a agropecuária relacionada a produtos orgânicos. Há 2 aulas atrás, quer dizer, há 2 semanas atrás, né? Eu falei com vocês sobre a produção dos transgênicos, as vantagens, as desvantagens e como essa questão ela influencia na produção agropecuária brasileira. E agora a gente vai meio que dar um contraponto a isso, falando de um outro tipo um tipo de produção que segue uma outra lógica, que não só a lógica que não é só a lógica da produtividade, né? A lógica do crescimento econômico e também a lógica da busca por uma vida mais saudável do ponto de vista alimentar e de um processo produtivo mais sustentável, que são os orgânicos. Essa aula vai estar dividida em 2 partes, tá, gente? Nessa primeira parte, a gente vai falar das vantagens dos orgânicos, e a gente também vai definir o que são esses produtos orgânicos. E na segunda parte, a gente vai falar das desvantagens e estabelecer uma comparação entre a agricultura tradicional e a agricultura que alguns chamam de sistema alternativo, que dá origem aos orgânicos. Beleza? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, paralelamente ao cultivo de transgênicos, tem crescido bastante o número de agricultores e produtores adeptos aos orgânicos. Mas o que são esses orgânicos? De acordo com a Lei 10.831, de dezembro de 2003, a gente fala que aceita que a agricultura orgânica era originada a partir de um produto orgânico, seja ele in natura, ou seja, que não sofre um beneficiamento, tá? Que é exportado do jeito que ele é colhido, ou processado. Aquele que é obtido em um sistema orgânico de produção agropecuário ou oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. Só quero fazer alusão aqui a um conceito importante, que é o conceito de sustentabilidade, que é cada vez mais recorrente nas provas de vestibular. A sustentabilidade, ela vai levar em consideração que a gente precisa considerar, ponderar 3 elementos para ter uma produção agrícola que seja uma produção elaborada racionalmente e que não agrida o meio ambiente, tá? Assim, a gente fala que a sustentabilidade, ela se estrutura a partir da lógica de conservação ambiental, de desenvolvimento econômico e de justiça social. Conservação ambiental, gente, é diferente de preservação, porque quando a gente conserva, a gente faz um uso racional do recurso natural, tá? Preservação, quando a gente preserva, a gente não pode fazer uso, ele fica intocável. Em relação ao crescimento econômico, é o desenvolvimento da economia, já que ele precisa ser levado em consideração, porque a gente vive dentro de uma lógica de um sistema capitalista. E, por fim, a questão da justiça social é porque não adianta a gente valorizar o crescimento econômico, conservar os recursos naturais, impedir que eles se degradem a curto prazo, e mais a gente explorar mão de obra, enfim, expandir processos que intensifiquem a concentração de terras no campo. Então, no final das contas, os processos produtivos eles têm que ser bons, não, eles têm que ser frutíferos, não só para economia, mas para o meio ambiente, também para a sociedade como um todo, tá certo? Então, vamos às vantagens dos orgânicos. Primeira coisa que a gente pode falar, e que é o mais recorrente em prova de vestibular, é que eles não utilizam agroquímicos. O que são agroquímicos? São insumos produzidos em laboratório, tá? Insumos químicos que vão potencializar a produção e, ao mesmo tempo,
vão reduzir a margem de possibilidade de perda por conta de pragas. Além do mais, ele vai potencializar, como eu disse agora há pouco, a partir também da criação de alguns elementos que vão ajudar na correção do solo de forma artificial, assim como, enfim, aplicar determinados elementos que façam com que o cultivo cresça de forma mais rápida, tá? E a gente fala de pesticidas, fertilizantes, herbicidas e até mesmo os transgênicos, que são aquelas sementes geneticamente modificadas que possuem um material genético de um outro ser vivo, tá? A gente fala que o transgênico ele compreende um cruzamento que naturalmente seria praticamente impossível, mas que dentro do laboratório ele se torna viável, tá? Matéria que nós tratamos na última aula e que, dentre muitas vantagens, né? Principalmente para quem produz, porque ele garante uma margem de lucro e reduz a possibilidade de perda, mas a gente não tem certeza em relação à segurança ambiental e a segurança por parte das pessoas que consomem esses produtos, tá? Principalmente em relação à saúde, especificamente. Quais são as consequências do consumo desses produtos transgênicos. Então, produtos orgânicos, de forma alguma, vão utilizar esse tipo de semente. A adubação, ela vai ser feita com matéria orgânica. O combate às pragas, ele vai ser feito com controle biológico. Então, isso significa que vai ser, as pragas, elas não vão ter uma superpopulação pela existência de um predador, e obviamente que esse processo ele é mais difícil e ele é menos seguro do que o uso do pesticida e do herbicida, mas por sua vez, nós consumidores, acabamos não consumindo, não ingerindo produtos com veneno, né? Porque os pesticidas e os herbicidas são agrotóxicos e, como o próprio nome diz, tóxico porque eles são venenos, eles são criados para matarem algum tipo de espécie invasora que possa destruir ou comprometer o plantio. Uma outra coisa importante que a gente pode destacar é a questão da manutenção do equilíbrio ecológico do solo e do meio ambiente, que também é um dos principais objetivos da produção orgânica. Assim, ocorre a redução de impactos ambientais, por exemplo, se não tem o uso de agrotóxicos, por meio da infiltração da água e da chuva no solo, por exemplo, esses agrotóxicos eles não contaminam nem o solo, nem o lençol freático. Consequentemente, isso não vai atingir outras espécies e vai ser considerado um tipo de cultivo mais sustentável. Os orgânicos eles também vão utilizar técnicas como rotação e associação de culturas, tá? Para tentar evitar o desgaste do solo. Então, geralmente, quando a gente está tratando de agricultura orgânica, a gente não está falando de monocultura. Por quê? Para você fazer a associação e rotação de culturas, geralmente isso vai estar relacionado à policultura, o cultivo de mais de um produto, tá? Podemos falar também da demanda por mão de obra, que vai acabar sendo maior, o que aumenta a geração de emprego no campo e, consequentemente, fixa parte da população lá, reduzindo o êxodo rural, tá bem? Um outro ponto importante, que aí vai diferir bastante da questão do uso dos transgênicos, não vai acontecer uma questão que é muito clássica do uso desse tipo de semente modificada, que é a erosão genética. Ou seja, nos orgânicos existe uma variabilidade genética porque as sementes elas não são produzidas em laboratório, elas não são padronizadas, tá? Então, a seleção natural ela vai agir nesse plantio de orgânicos, selecionando os cultivos mais bem adaptados, menos adaptados, as sementes melhores, piores, diferente dos transgênicos que vão ter
basicamente as mesmas características genéticas em todas as sementes. Tá certo, pessoal? Então, eu finalizo aqui essa primeira parte da aula e na segunda a gente vai falar um pouquinho sobre as desvantagens desses orgânicos, certo? Porque, como tudo tem o seu lado bom, também tem o seu lado ruim, tá bem? Então tá, espero vocês, um beijo e até lá!